Vamos orar? E aí depois vocês podem sentar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te adorar. Amém. Por tantas bênçãos o Senhor tem derramado, Senhor Deus, em nossas vidas, por esse sábado maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa igreja tão abençoada que nós temos. Amém. Pedimos que estejas com todos os irmãos dessa igreja. Amém. E com todos os irmãos da Igreja de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que nessa noite, nessa semana, Senhor, Tu estejas falando conosco através do Teu Espírito Santo, nos ensinando mais e mais. Amém. E nesse momento, Pai, que o Teu Espírito esteja também selando as Tuas palavras em nossos corações, para que vamos aprender hoje, traga muito fruto em nossas vidas. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Vocês sabem, da outra vez eu falei que falaria sobre o tabernáculo em alguns capítulos. E hoje teremos a continuidade, né? Eu quero que todo mundo abra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler do versículo 3 ao 7. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 3 ao 7. Diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Estou abrindo com essa passagem para que a gente possa interligar o que estamos estudando sobre o tabernáculo em Êxodo com essa palavra sobre o tabernáculo em Apocalipse. Muitas vezes nós situamos o tabernáculo somente naquele livro de Êxodo. E às vezes as pessoas, por lerem tantos detalhes, acabam passando por cima sem se atentar à profundidade da mensagem e à profundidade do projeto de Deus a respeito do tabernáculo. O tabernáculo que o Senhor Deus disse a Moisés para fazer, fazia parte do propósito dele em relação a continuar a sua habitação em meio ao seu povo. Nós sabemos que o Senhor, como eu já falei na outra pregação, que o Senhor expressou o seu desejo de habitar conosco aqui na terra desde a criação do mundo. Ele criou todas as coisas e como a pérola principal ele criou o homem e a mulher. E Deus vinha e conversava e tinha comunhão com o homem e com a mulher. Mas infelizmente o pecado, a desobediência, interrompeu essa comunhão plena. Porém, o projeto de Deus de manter a comunhão com o ser humano não foi derrotado. Ele continuou em seu desejo, poder fazer e continuar essa plena comunhão. E quando a gente vê o projeto de Deus sendo revelado a Moisés, Deus fala para Moisés, e Deus ensina a Moisés tudo o que deveria ser feito.
E é interessante que quando a gente analisa em Gênesis a criação, é Deus agindo, Ele agindo, criando todas as coisas. Mas no tabernáculo, Ele chama o ser humano para trabalhar na construção. E Ele capacita esse ser humano, e Ele faz as pessoas, os seus filhos, o seu povo, desde os materiais para serem doados, desde a construção, tudo. O ser humano se torna coparticipativo desse desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. E no momento da construção do tabernáculo, a gente vê como Deus traz a comunhão entre o homem e Ele para construir um local onde Ele estaria. E essa maravilha que Deus nos mostra no tabernáculo, Ele também mostra durante muitos e muitos capítulos da palavra de Deus. O tabernáculo é citado até, inclusive, nesse capítulo de Apocalipse que eu li para vocês. Porque esse tabernáculo que Deus projetou já estava no céu. Quando Deus fala para Moisés, olha aqui o modelo, já havia um modelo no céu. Quando Deus fala para Moisés, segue tudo o que eu te falei, conforme você viu. Então é interessante que a gente vê como Deus vai colocando em prática a sua obra redentora. E como Ele, através de cada parte do tabernáculo, fala da obra redentora do seu Filho, Jesus. Com certeza, o povo de Israel foi o povo mais abençoado nessa experiência única de estar aprendendo e construindo. Não somente um lugar, mas também de todo o significado, tanto profético quanto escatológico, que esse lugar representa. A gente vai hoje estar dando mais uma olhadinha a respeito desse tema, para a gente poder entender um pouco mais a profundidade. Quem desejar e quem ainda não leu, veja em Êxodo. Em Êxodo você vai conhecer todos os detalhes da construção do tabernáculo. Você vai ver isso em vários capítulos de Êxodo, que depois eu vou colocar para vocês. Eu acho que eu não coloquei no slide, mas do 25 ao 31 e do 35 ao 40. Você vai ler todos os detalhezinhos. Mais para frente, em outros livros, também tem citações sobre a questão do tabernáculo. Mas é maravilhoso você poder ler, porque depois você vai entender cada coisinha que foi colocada nesse tabernáculo. Cada detalhezinho que Deus trazia era uma revelação da obra redentora do Senhor. Deus não faz, pelo que eu entendo, porque eu não entendo todo ele, né? A gente lê a palavra e vai entendendo o que o Espírito Santo vai permitindo, né? Quanto mais a gente se dedica, mais o Espírito Santo vai nos revelando. Mas a gente pode ver um pouquinho de quando Deus traz alguma coisa, nos comunica alguma coisa, ou manda seu povo fazer alguma coisa, sempre está simbolizando algo, sempre está representando algo. Nunca é simplesmente à toa. E é isso que nós vamos ver hoje, né? Quando eu falei para vocês sobre o tabernáculo, eu citei meio por cima da outra vez, e é interessante que a gente veja o seguinte, como eu falei para vocês da outra vez, o tabernáculo foi construído no deserto, certo? O povo tinha acabado de sair do Egito, vivenciado por muitos anos a escravidão, estava em processo de reconstrução interior e de identidade, e no meio do deserto, Deus ordena construir o tabernáculo. Não no Egito, porque o Egito era um local de idolatria, era um local de escravidão e sofrimento. E não fez construir na terra prometida, porque eles estavam em processo de chegar lá, numa caminhada. E é interessante como Deus vai mostrando e se revelando que no meio da caminhada Ele vai tendo esses encontros com seus filhos e ensinando a cada passo
o que fazer. É o deserto que nos ensina, é no deserto que Deus nos ensina. Nós às vezes pensamos em conforto, em somente coisa boa, em somente tudo certinho. E quando passamos por desertos, muitas vezes a gente fica se perguntando por quê? Por quê? Por que essa dificuldade? Por que esse sofrimento? E Deus nos mostra, através dessa ação dele no meio do seu povo, que para ele não há situação ou local que ele não aproveite para estar e ensinar seus filhos. Passamos por desertos e é no deserto que Deus faz o seu povo construir uma habitação para ele. No meio do deserto, calor, frio de noite, mas a sua presença trazia força, trazia conforto e proteção. É isso que nós aprendemos da primeira vez, quando nós podemos contar com a presença de Deus na nossa vida através do Senhor Jesus. E assim foi com o povo. Construíram o tabernáculo no meio do deserto, um momento, um grande treinamento para que eles estivessem sempre dependentes de Deus, obedientes, fiéis e vendo as maravilhas das mãos do Senhor. Porque nem eles poderiam esperar que algo tão sublime pudesse ser feito no deserto e no meio do povo. Nós vemos aqui no tabernáculo que existe uma cerca, aqui está branquinha, ela é feita toda de linho branco. Deus ordena ao seu povo que colocassem, que tecessem cortinas de linho branco. Aqui na frente, Deus ordena ao seu povo a tecer uma cortina que serviria de porta de entrada. Aqui é o pátio e aqui propriamente a tenda. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse pátio aqui. Na próxima vez vou falar sobre a tenda. Vocês vão notar que aqui nós temos vários risquinhos que representam os postes de madeira. Esses postes de madeira seguravam essas cortinas. Não era um muro, não era tijolo e nem pedra. Era tecido, apenas tecido, que servia como uma divisória para o povo enxergar o seu limite, até onde poderia ir. Essa cortina trançada, ela permitia que apenas as pessoas que levassem as suas ofertas, e eram homens, nem mulheres nem crianças entravam, eram homens que levavam suas ofertas e eles poderiam chegar somente até aqui, aonde estavam os sacerdotes recebendo as suas ofertas, que iriam ser aqui entregues ao Senhor. Daqui para frente, somente os sacerdotes poderiam ir. E para dentro aqui da tenda, somente os sacerdotes. Aqui, você está vendo, é o altar de holocausto, onde os sacrifícios eram oferecidos. E aqui, a bacia, aonde os sacerdotes tinham que se lavar. Eles não podiam entrar na tenda sem se lavar, porque corriam o risco de morrer. Com todos esses detalhes, Deus vai ensinando o seu povo limite, disciplina, organização. Que povo no deserto que vivia andando de cabanas que eram montadas e desmontadas, poderia ter uma organização e uma disciplina tão grande como essa. Deus estava estruturando a mentalidade do seu povo. O seu povo vinha de uma mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo, com certeza, não é uma mentalidade saudável. Não é uma mente, porque não há experiências saudáveis e boas na escravidão. Mas Deus, através dessa experiência aqui, começou a passar para o seu povo um outro modelo de relacionamento entre eles como uma comunidade e com o seu Deus. Que maravilha é essa que Moisés viu quando Deus lhe mostrou
enquanto conversava com Moisés, quando Moisés foi ter com o Senhor, muitas vezes ele foi, mas Deus dizia assim, olha aqui, veja o modelo. Eu estava orando, falei, Senhor, que será que Moisés viu? Imagina que deve ter sido algo glorioso. Eu tentei achar uma imagem de alguém que tenha se arriscado, e a mais bonita que eu achei foi essa. Eu imagino que ele deve ter pelo menos visto a arca e o nosso sumo sacerdote, Jesus, né? Sei que Jesus não era bem assim, mas ele representa alguma coisa, um dia nós vamos vê-lo como é verdadeiramente. Mas a maravilhosa glória desse tabernáculo do céu, desse tabernáculo divino, inspirou Moisés. E desafiou, eu imagino que foi um grande desafio, e desafiou Moisés a levar essa mensagem ao povo para que tudo o que Deus lhe disse que deveria ser feito, ele fizesse. Nós vamos ver em Hebreus 8:5, que corrobora isso que eu estou falando para vocês. Em Êxodo 25, 9 e 25, versículo 40, Deus fala para Moisés seguir o modelo. Mas em Hebreus 8:5 diz o seguinte, que está falando sobre o tabernáculo. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, quando a gente pensa no tabernáculo, a gente está já entendendo que ele nada mais é do que uma sombra, do que um reflexo de um tabernáculo celestial, pré-existente. Então, quando nós aprendemos sobre o tabernáculo, nós sabemos que estamos aprendendo algo que existe muito superior do que a beleza que nós vimos e que Deus mostrou e revelou ao seu povo para ir acostumando ele a enxergar um pouquinho do que Deus já sabia que ia oferecer, não somente ao seu povo, mas a toda a humanidade. Nós vemos que o tabernáculo, ele é de suma importância, tanto para a construção da mentalidade do povo, que acabava de sair da escravidão, quanto também para a reconstrução da sua identidade como povo de um único Deus, Deus forte, todo-poderoso, um Deus maravilhoso, mas um Deus que trazia ordem e regras. Quando se está na escravidão, não se sabe o que é santidade, não se sabe o que é fazer coisas puras, boas, limpas. Quando se está na escravidão, você faz tudo o que for possível para sobreviver. E um povo na escravidão, tantos anos, já havia esquecido muito, ou quase tudo, do que Deus havia ensinado. Apenas alguns se mantinham fiéis, e eram esses que clamavam. Era esse remanescente que clamava, que pedia, liberta-nos, Senhor. Porém, mesmo esse remanescente tinha que ter uma reestruturação sua, interna, em relação à sua comunhão com esse Deus aos quais eles serviam e temiam e já tinham ouvido falar. Então é interessante que a gente vê diversas vezes no Antigo Testamento essa importância, né, da expressão de Deus desse modelo do tabernáculo divino. Quando nós vemos cada objeto que consta do tabernáculo, cada um apontando para o Messias. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, quando a gente fala do pátio, a gente fala dessa cerca de linho branco. Gente, linho branco no meio do deserto parece loucura, né? Sem uma caixinha de sabão em pó para lavar isso.
A gente como mulher já pensa, Senhor, sem máquina de lavar, como é que ia ser isso? Linho branco. E o linho, gente, é um tecido, não sei quem já teve a oportunidade de pegar linho na mão. Quando eu era mais ou menos adolescente, eu ia às vezes às lojas e comprava linho. O linho original, porque hoje tem uns linhos que a gente meio que estranha, não sabe se é. É um tecido muito leve. É um tecido que no verão não esquenta. Você pode vestir num calorão que ele simplesmente deixa o teu corpo exalar o calor dele e você não transpira, como hoje os tecidos artificiais e cheios de poli não sei o quê, que a gente derrete dentro das roupas, não é? E o linho, ele amassa muito. Um linho, quando você lava, para passar, misericórdia. Eu tentava passar as camisas de linho e eu tive que pedir dicas, né, para as pessoas que sabiam passar roupas, como eu deveria fazer isso, porque eu não conseguia. E o linho, ele é um tecido de primeira linha. Então, quando a gente pensa assim, né, você não vê aqui um castelo, você não vê aqui um castelo dourado com muros que estão de 3 metros de largura para não ser invadido, para não ser... Não, é frágil de tudo. Uma divisória frágil como essa é uma divisória que te diz, olha, é teu limite, mas você não está excluído. É como se fosse um biombo. Você sabe o que é um biombo? Né? Biombo é quando você põe uma divisória frágilzinha, pode ser de tecido, pode ser de cortina, do que for, que separa um ambiente do outro. Mas ele não te exclui, ele somente diz, olha, até aqui, daqui para lá é outro ambiente. E Deus faz isso, ele coloca aqui um biombo. Ele está dizendo para o povo, você tem limite, mas você não está excluído. E Deus está dizendo assim, eu não preciso de muros grossos e pedras enormes, porque eu não preciso de proteção de coisas. É simplesmente demarcação de um território. As cortinas. É interessante a gente saber dessas cortinas. Essas cortinas, elas eram tecidas com 3 tipos de fios. Eram fios que foram doados pelas mulheres, as mulheres teceram esses fios e doaram para que os sacerdotes fossem fazer as cortinas. Elas tinham fios, que aqui não aparece muito, azuis, roxos e vermelhos. E creio que na próxima a gente pode ver. Aqui. Fios azuis, roxos e vermelhos e também brancos, né? Essas cortinas, elas estavam também separando como porta, como se fosse uma porta, mas também colocavam, você fica do lado de fora, mas você não está excluído. E é interessante que essas cortinas, quando a gente pensa nessas cores, essa cortina representaria uma porta. E quem é? Quem é que disse, eu sou a porta? Né? Em João 10, 9, a primeira parte diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem disse isso? Jesus. Esse também é um dos itens que a gente vê na representação de Jesus no tabernáculo. A salvação, o perdão, a purificação estava lá dentro. Era necessário passar por essa porta. E Jesus, ele disse, eu sou a porta. Ali eles tinham um tecido. Esse tecido, os fios azuis representavam a divindade. Os fios vermelhos representavam o sangue. Os fios roxos representavam a realeza e os brancos a pureza. Essa representação que Deus ordenou que fosse colocada nessa porta, nesse tecido, Deus tinha um propósito de ensinar o seu povo que esses fios e esse tecido representava também uma das características do Messias. Entrando na parte do tabernáculo, nós temos aqui o altar de holocausto.
Nesse altar, os animais eram sacrificados e aqui era queimado conforme o ritual das oferendas e das ofertas. Esse altar de holocausto, ele era feito de madeira de acácia, coberto com cobre. A madeira de acácia é uma madeira, porque ele era com muito fogo ali, tinha muito fogo para queimar as ofertas. A madeira de acácia, ele sendo coberta com o bronze, essa madeira de acácia representa a humanidade, terra, o aspecto humano, tanto do Messias, quanto daquele que ia lá pedir a misericórdia do Senhor. Coberta com bronze. O bronze é um metal que ele oxida, mas é um metal que suporta o calor e fogo. Então, esse altar, apesar de estar sempre com fogo, ele não era consumido, porque a madeira suportava o calor e o bronze suportava o calor. É interessante ver isso, porque aqui no pátio, tanto a madeira de acácia quanto o bronze, e também aqui, né, nesses postes, os ganchos que seguravam o tecido de linho eram de prata. E também aqui havia prata em todo o cercado, não havia ouro. Tanto no pátio quanto no tecido ao redor, nada de ouro. Bronze e prata. Tanto bronze e prata são metais que oxidam, que precisam de constante limpeza. Assim como nós. Nós também precisamos de constante limpeza. E é interessante como Deus faz uma compreensão do humano e do divino, né? Do santo, que é Ele, e da nossa natureza humana e decaída. Deus mostra isso. No pátio, o homem comum, que não era da tribo separada para sacerdócio, podia entrar até um ponto e oferecer suas ofertas para pedir a remissão dos seus pecados. Quando Jesus entra definitivamente para se entregar como sacrifício, ele entra como homem, nos representando. Assim como os humanos entravam e tinham que levar um animal, ele entra nos representando e se entregando ele como sacrifício. É assim que nós podemos ler, eu deixei aí para ser mais simples, assim que nós podemos ler em Hebreus 9,14, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. E em Hebreus 10, 10 e 12 diz, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus, homem, se entregou no lugar onde somente os homens comuns podiam entrar para pedir perdão. E ele entrou como homem e ele entrou como ovelha. E ele se ofereceu em sacrifício. Quando nós entendemos o tabernáculo, a obra redentora de Deus, a gente consegue entender Hebreus de uma forma mais profunda, não é verdade? Mais à frente existia a bacia. É uma pia cheia de água, também feita de bronze. Essa bacia, os sacerdotes tinham que se lavar, porque senão, se eles não se lavassem, não podiam entrar no lugar santo, que nós veremos da próxima vez. Eles tinham que se purificar, se limpar. Olha Deus ensinando o seu povo limpeza, asseio, mas também ensinando o seu povo uma simbologia da água. A água, material precioso no deserto, porque é uma coisa raríssima. A água traz a vida, a água gera vida na terra, nos animais, preserva a vida também do humano, mas também limpeza,
purificação. E nisso nós vemos também o Messias representado. Nós lemos em 1 Coríntios 6:11, que Jesus diz assim, que é dito assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo também é simbolizado por água. E aí o Senhor Deus estava trazendo para a mente do ser humano a água purifica. E em João 3,5, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém podia entrar na tenda se não se lavasse na água. Olha que coisa maravilhosa, esse ensinamento já no DNA do povo de Israel, compartilhado a nós através de Jesus, nos ensinando, nos ajudando a entender mediante o seu Espírito Santo. E uma curiosidade muito interessante também, essa parte de baixo da pia, da bacia, vocês veem que tudo isso aqui era bronze, como eu já expliquei, o bronze oxida, a parte humana, mas aqui embaixo era feito com os espelhos que as mulheres que ficavam do lado de fora, lá daquela divisória do tabernáculo, ficavam do lado de fora, elas ficavam servindo ao Senhor do lado de fora. Essas mulheres doaram espelhos. Eu, com certeza acho que não era de vidro, eu não sei porque eu não entendo nada de espelho daquela época, mas se fosse... E Deus mandou colocar, olha que honra, Deus mandou colocar esses espelhos na base da pia de purificação. Essas mulheres não podiam entrar, mas Deus conhecia o coração delas. Lá fora, elas serviam a Deus, do jeito que podia, em obediência, serviam ao Senhor, e o Senhor as honrou. Lindo, né? E aí nós podemos entender a maravilhosa obra do Senhor, redentora e preparadora, para algo superior, para algo melhor, para algo supremo. Tudo isso, do lado de fora, era muito lindo, mas do lado de dentro da tenda era superior. Porém, Deus mostrava a diferença entre o lugar do homem e o lugar de Deus. O lugar de Deus, lugar santo, lugar santíssimo, que nós vamos aprender na sequência. E na palavra de Deus diz, Hebreus 10:22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Não podemos entrar no lugar onde Deus habita, no lugar santo ou no lugar santíssimo, sem estar purificados pela água, sem estar lavados no sangue de Jesus, purificados pela água do Espírito Santo. Não podemos entrar. Aqui é a nossa próxima vez que nós vamos conversar. Essa é a tenda propriamente dita. 2 espaços. Um lugar lindo e maravilhoso. Eu imagino que deve ser estonteante. Deveria ter sido estonteante ver o lugar, a tenda do céu, como também a que estava na terra. O que nós aprendemos disso tudo? Nós aprendemos através do ensino que Deus nos dá, a união que Ele deseja com o ser humano, a união que Ele deseja conosco. Mas Deus tem as suas regras. Deus nos ensina que para a gente sempre galgar algo superior, nós temos que cumprir alguns procedimentos. A gente não se achega ao Senhor de qualquer maneira. A gente não se achega para algo superior sabendo que nós temos limitações humanas. Deus nos ensina, Deus nos mostra. Através do Messias, nós podemos ver que Ele se propôs para facilitar esse caminho. Ele fez todo o processo que nós não podíamos fazer. O ser humano comum só podia entrar até o altar. E o Messias abriu o caminho.
abriu o caminho para o altar, abriu o caminho para a bacia, onde a gente se purifica, abriu o caminho para a tenda. Só que às vezes, não sei se você é dessa época, eu ouvia muitas vezes a pregação de evangelismo, aceita Jesus, porque a graça é de graça. Vocês já ouviram isso alguma vez? E na época eu até achava interessante, é verdade, a graça é de graça, eu não pago nada, né? Só que depois, quando eu alcancei o entendimento, eu fiquei estarrecida com isso. Não era de graça, não. Foi um preço altíssimo que Jesus pagou. Só que a graça de graça dava uma impressão assim, vem cá, é baratinha, é de baciada. A gente não valorizava por falta de conhecimento. A gente não valorizava esse processo, mas olha que coisa linda, o povo do Senhor, ele aprendia esse processo, ele sabia esse processo, ele sabia quanto era difícil. Quando um sacerdote não cumpria a regra do Senhor, ele morria. Não tinha jeito. Não lava a mão na pia para você ver, tentar entrar no lugar. Não se purifica, que depois nós vamos aprender para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Não se purifica para você ver. Não adianta. Deus nos ensina que nós devemos temê-lo sem ter medo, mas nós devemos reconhecer sua santidade, levar muito a sério isso. Então, no tabernáculo nós vemos que o Senhor Jesus abriu a porta, o Senhor Jesus fez um corredor de acesso, mas Ele não anulou toda a seriedade desse processo. Pelo contrário, Ele simplesmente nos ajudou a entender. Ele estendeu à humanidade. O tabernáculo estava no meio, e cada área, cada parte, por ele ser um retângulo, voltado para um dos pontos cardeais, que a gente pode dizer representação de todo o planeta Terra. 3 tribos em cada lado. Então, a partir dessa construção que nós vimos, Deus mostra seu planejamento de redenção para a humanidade como um todo. E assim Jesus mostra, quando Ele se abre para a humanidade como um todo, permitindo o nosso acesso ao conhecimento e o nosso acesso a Deus. É algo tremendamente profundo e é algo tremendamente maravilhoso entender a obra redentora do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos Te adorar e Te louvar por conseguir entendimento de mais um aspecto da Tua beleza, do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua aproximação conosco, seres humanos, que tão falhos somos, tão limitados somos. Muito obrigada, Senhor Deus. Te louvamos e Te agradecemos, porque o Teu plano, o Teu projeto, ninguém pôde pôr abaixo. Obrigado, Senhor, porque Tu és forte e poderoso. Tu és aquele que, quando tem um propósito, vai até o fim. E obrigado, porque nesse propósito nós estamos inseridos. E o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor Deus, por cada um, tanto do Teu povo e de todos os outros que tenham participado até esse momento, para trazer às pessoas a obra redentora do Messias. Que sejamos instrumentos Teus, de levar esse amor Teu pela humanidade, de levar, Senhor, a redenção através de Jesus para todos os que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a ter essa visão que Tu tens. Moisés viu o modelo do céu, ele viu o modelo que o Senhor apresentou, ele creu, ele se maravilhou, ele saiu de lá transformado, vendo as coisas celestiais podendo serem personificadas na terra. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, que a gente possa ver, Teus projetos, Teus planos, que a gente possa, Senhor Deus, estar contigo na realização dos Teus projetos e dos Teus planos. Ajuda-nos, Senhor, que a gente não fique simplesmente como caramujos dentro de uma proteçãozinha segura, sem olhar para o alto e sem ver o que Tu tens para nós, que sim, é muito mais alto do que nós possamos pensar. Ajuda-nos a ter essa visão,
Ajuda-nos, Senhor Deus, e capacita-nos mediante o Teu Espírito Santo em nosso coração. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém.